Olá pessoal, vamos dar continuidade ao meu treinamento Performance com índices. Agora vamos dar início ao capítulo 2, índices B3, tá certo? Então vamos para a teoria do nosso índice B3. O índice B3 é o tipo de índice padrão em OR. Esse tipo de índice é conhecido como árvore B, porque a linha raw ID e seus valores de colunas associados são armazenados em blocos de índice de forma balanceada. Os índices do Oracle B3 são usados pelos seguintes motivos: melhorar o desempenho de consulta, impor exclusividade de chave primária e chaves exclusivas, que são os nossos campos unique, e reduzir possíveis problemas de bloqueio, como tabelas pais e filho. Então, índice é para essas três situações, não só melhorar o desempenho de funções que é. Ok? Na maioria dos cenários, os índices de árvore B são criados automaticamente para você quando você implementa a chave primária ou restrição de chave exclusiva, que seriam nossos campos uniques. Tá ok? Vamos agora para o exemplo prático aqui de uma construção onde eu construo uma tabela, certo? Após isso, eu crio um índice para ela, ok? Minha tabela tem um campo Cust ID, tem um campo Last Name e tem um campo First Name, certo? Crio um índice para ela, tá ok? Aqui eu faço um bloco anônimo onde eu vou inserir 100.000 registros, sobrenome Carvalho e nome Pedro. E depois disso eu atualizo as estatísticas, incluindo a opção Cascade para atualizar os índices também. Tá ok? Então, vou dar um drop primeiro, se ela tiver, já vai ser deletada. Vou criar a tabelinha. Vou criar o índice. E vou executar o bloco anônimo duas vezes. Eu quero executar um bloco anônimo para 100.000 registros com o nome Pedro Carvalho. E também, vou deixar comentado aqui para vocês, eu vou criar uns registros a mais. Ok? Vou criar aqui, vou criar 5.000 registros de um insert para outro nome, para ter uma diferenciação aí nos dados. Vou colocar o João Silva. Silva, first name João. Tá certo? Vou inserir mais 5.000 registros aí só. Beleza, inseridos, e vou atualizar as estatísticas agora. Tá certo? Beleza, estamos ok. O Oracle sabe que existe todos esses dados realmente em banco de dados. Só vou agora fazer essa leitura aqui para vocês, que é interessante. A Oracle recomenda enfaticamente que você não use a instrução Analyzer com Compute e Estimate cláusulas para coletar estatísticas. Então, o comando Analyzer para coletar estatísticas não utilizem mais. Utilizem esse exemplo que eu coloquei acima. Tá? A Oracle fornece apenas essa funcionalidade para compatibilidade com versões anteriores. Então, função Analyzer para coletar estatísticas não utilizem. Ok? Você não vai ter uma coleta de estatísticas legal. Tá certo? Outra coisa importante, quero que vocês abram essa imagem e índice B3. Está aberta. Quero demonstrar para vocês aqui como que a Oracle, como que é essa estrutura de indexação. Ele cria as nossas folhas, né? Nossas folhas de indexação. E dentro de uma delas, ele faz um balanceamento dos dados. Ok? Por exemplo, a letra A, se você fez um índice para começar para o campo nome, por exemplo, que é o meu caso ali do last name, ele fez um balanceamento e jogou A, B e C, que pessoas que começam com a letra A, B e C, para dentro dessa folha aqui. E assim por diante.
Então, quando você busca, por exemplo, o nome Marcos dentro de uma tabela que está indexada, o Oracle só vai fazer a leitura desses dados aqui. Ele elimina a leitura dessas outras informações aqui. Não passa para esses blocos. Então, isso que é um exemplo de indexação B-tree. Ok? Existem três situações. Existem três situações básicas para a utilização de índice. A primeira, todos os dados da tabela exigidas pela consulta estão contidos na estrutura de índice. Ótimo, excelente, vai ser mais rápido. Então, no seu índice estão os dados que você precisa para a sua coluna, para o seu resultado. Portanto, apenas os blocos de índice precisam ser acessados. Os blocos de tabelas não são lidos. Beleza, essa seria a melhor opção. A opção 2, situação 2, são todas as informações exigidas pela consulta não estão contidas em blocos de índice. Quer dizer, você vai ter um conjunto de dados que vai estar na tabela e outro conjunto de dados que vai estar em índice. Portanto, o otimizador de consulta escolhe acessar blocos de índice e blocos de tabela para recuperar a informação. Então, você vai ter uma jogada aí de dois lados para te trazer a situação. E a terceira situação, o otimizador de consulta escolhe não acessar o índice. Portanto, os blocos de tabela são acessados. Então, essas três situações aí que vai acontecer com índices, ok? Então, eu criei uns cenáriozinhos aqui para a gente entender melhor como elas podem ser vistas, ok? Então, o primeiro cenário é todos os dados estão em bloco de índice. Vamos ver a consulta como ela se comporta dessa maneira, ok? Nesse caso, pode ocorrer dois eventos. O nosso Index Range Scan e o nosso Index Fast Full Scan. Ok? O primeiro é uma varredura de faixa de índice, o outro é uma varredura rápida de índice. Praticamente a mesma coisa, só que esse daqui ele faz uma varredura de índice mais rápidas, principalmente se o seu cenário for consultas que retornam valores de contagem, group by, dar distinct, e fazer coisas desse tipo, count em colunas. Ok? Então, aqui, ocorre quando o otimizador determina que é eficiente usar a varredura de índice, a estrutura de índice, para recuperar várias linhas exigidas pela consulta. Essa outra é praticamente a mesma coisa, só que ele cria o cenário dele é para isso daqui. Ok? Vamos para o exemplo. Ó. O primeiro aqui. Ó. O primeiro eu estou fazendo um select na minha coluna que é indexada pelo index, from cost, where nome igual a Silva. Vamos ver como ele vai analisar o plano de execução. Olha, ele deu, no meu primeiro exemplo, um Table Access Full. O Silva, se eu não me engano, eu coloquei para 5.000 registros somente, né? Deixa eu atualizar de novo as estatísticas, que eu não lembro se eu atualizei. Atualizei a estatística, pessoal, e coloquei agora, executei o plano de execução. Agora vocês vão ver que ele usou o Index Range Scan. Significa o quê? Todos os dados dessa consulta vieram de índice. Ok? Todos os dados da consulta vieram de índice. Agora, olha esse outro meu select aqui. Ó. Eu vou usar um distinct last name no campo indexado, fazendo um count da minha tabela cost, onde o meu last name igual a Silva, agrupado por last name. O plano de execução resultou num Index Range Scan, só que ele botou umas opções de Sort Group By. Então, dessa maneira aqui, analisando o plano de execução, você sabe que todos os dados veio de um índice e que teve algum agrupamento de Sort Group By. Ok? Poderia aqui até aparecer um nome, né? Index Fast Full Scan. Mas nesse meu ambiente não apareceu. Mas vocês estão entendendo o que é o Index Range Scan. Toda vez que você vê isso, quer dizer que todos os dados foram trazidos de um índice. Tá certo? Vamos para a segunda situação, cenário 2 aqui, cenário bem simples, que é todas as informações não estão contidas em índice.
Nesse meu caso aqui, eu tenho um campo indexado last name, não é? Opa. E eu acrescentei o first name, que é uma coluna que não está indexada. Não, ela não faz parte da hora que eu criei o índice, olha só. Porque o meu índice é só last name, ok? Então vamos descer lá embaixo e vamos executar ela no cenário 2. Vamos ver o resultado dessas informações. Olha só o meu plano de execução. O que é esse plano de execução? Todos os dados trazidos são de um índice, mas uma outra quantidade de dados eu tive que fazer um table access by index raw ID. Então quer dizer que eu acessei um conjunto de tabelas de dados de tabela e um conjunto de tabelas de índice. Isso que significa o table access by index raw ID, index range scan. Tá certo? E o terceiro exemplo aqui são todas as informações não estão contidas no índice. Ok? Um exemplo aqui eu coloquei um asterístico. Vamos ver como que ele comporta o meu plano de execução dessa maneira. Olha o que ele fez no meu plano de execução. Ele deu um access full. Ok? Em algumas situações, mesmo se houver um índice, o Oracle determinar que é mais eficiente apenas usar a tabela. Quando o Oracle inspeciona todas as linhas dentro de uma tabela, isso é conhecido como varredura completa de tabela. Então você vai ter que brincar sempre com essas três situações. Aqui eu poderia ter poderia ser muito parecido com o exemplo 2, porque eu olhei dados de tabela e de índice, mas não. Agora ele olhou e falou, não, vai ser mais rápido eu olhar todos os dados de tabela, ao invés de olhar lá o índice, como foi o caso do cenário 2. Então, pessoal, vocês sempre vão trombar nessas três situações aí com índices, tá ok? Então, abraços, bons estudos e até o capítulo 2, parte 2, onde eu vou explicar mais coisas relacionadas ao índice, tá ok?